Olá, boa noite para quem me escuta pelo YouTube. Eu me chamo Cristiano e continuarei com uma série de palestras, uma série de videoaulas, melhor dizendo, sobre gnose, sobre a doutrina gnóstica, que foi deixada pelo mestre Samael Aun Weor. Bom, o tema da aula de hoje é os círculos dantescos do 1 ao 5. Círculos dantescos do 1 ao 5. Bom, círculos nos lembra o círculo, né? A circunferência. Dantescos também nos lembra da palavra, do nome de um poeta chamado Dante Alighieri, que foi um grande iniciado esoterista, iniciado na grande fraternidade branca, um ser humano que conseguiu, com esforços pessoais, com a prática dos 3 fatores de revolução da consciência, atingir então altos níveis de sabedoria, altos níveis de consciência, e entrou em contato com os infernos da natureza e também com os céus da natureza. E após isso resolveu registrar isso em uma obra poética que se tornou famosa, muito famosa no mundo todo, que se chama, melhor dizendo, a Divina Comédia. E conforme Samael Aun Weor, as infradimensões, as dimensões inferiores que habitam o mundo que existem no mundo da quinta dimensão da natureza. A quinta dimensão é dividida em superior e inferior. Então a área que é superior faz parte do mundo da quinta dimensão, que tem leis menores que o mundo físico, que também é chamada de eternidade, aonde a gente consegue se deslocar de um lugar a outro com muita facilidade e rapidez, onde a lei da gravidade não existe, onde podemos voltar ao passado, conhecer coisas que já passaram, né? Podemos então projetar imagens mentais daquilo que gostaríamos que acontecesse. Enfim, é um espaço ímpar, diferente, com bem menos leis que o mundo físico. Mas dentro do plano astral existe uma área chamada plano astral inferior, que é nesse local aonde ficam as infradimensões, as dimensões inferiores da natureza. Porém, conforme a doutrina gnóstica, as infradimensões não ficam à luz do Sol, na superfície terrestre, porque as infradimensões fazem parte da natureza planetária e da natureza corpórea do ser humano. Então, como existem as infradimensões do planeta, do cosmos planeta, também existem as infradimensões do cosmo homem, o ser humano. E essas dimensões são organizadas e reguladas por muito mais leis que o plano físico que nós vivemos, que é o plano de
dito pelo Samael, regido por 48 leis. As infradimensões, então, possuem muito mais leis. As leis vão se dobrando cada vez mais. E elas são divididas em 9 esferas, em 9 partes. Sendo assim, temos 9 infradimensões. Em cada uma delas, com mais leis para organizar e para gerenciar esses locais, e com isso mais dor, mais mecanicidade, mais sofrimento. Os seres que vivem nestes locais sofrem. Em outros vídeos eu falei que quando a gente esgota as nossas 108 vidas, as nossas 108 existências, se não eliminarmos os nossos egos, os nossos defeitos por nossa própria conta, por nossa própria vontade, seremos enviados compulsoriamente às infradimensões após o desencarne da 108ª existência. A lei divina, a natureza, não nos deixa mais reencarnar em corpos por um período de tempo muito grande, e esse período de tempo ficaremos nas infradimensões, vivendo então nesses mundos infernais. Todos os infernos que são todos os infernos mitológicos que as religiões do Ocidente e do Oriente alegorizam nas suas mitologias, representam essas infradimensões, essas camadas dimensionais do plano astral inferior. E afirma Samael que a localização no planeta dessa parte infradimensional fica abaixo da crosta terrestre, ou seja, no subsolo terrestre. Não na área em que a luz solar bate, onde nós estamos, e sim no subsolo, abaixo da Terra. E no corpo físico, as infradimensões, no corpo físico, no corpo etérico, no corpo astral, no corpo mental. Essas infradimensões se localizam no ventre, no nosso baixo ventre. Mas o objetivo dessa aula é explicar que nós, como almas, como entidades, temos que eliminar os nossos defeitos através da morte em marcha, através da alquimia, da autoobservação, alquimia e do sacrifício pela humanidade, dos 3 fatores, como eu já falei anteriormente: morrer, nascer e sacrificar-se pela humanidade. Quando isso não ocorre, os nossos defeitos serão desintegrados nas infradimensões para que a nossa alma, ou a nossa fração de alma, que seria a nossa essência, que o Samael chama de Buddhata, que provavelmente é uma palavra de origem oriental, budista. Buddhata é a consciência que está, a essência que está aprisionada dentro de todos esses milhares de egos que possuímos. E a natureza vai fazer o trabalho de desintegrar, de destruir, de eliminar esse ego, para nós podermos continuar o caminho evolutivo na natureza e talvez consigamos algum dia nos revolucionarmos psicologicamente, buscarmos a maestria, a autorrealização. Mas enfim, então, ao terminar as 108 existências, a primeira infradimensão que
ficamos se chama Círculo Dantesco Lunar. Círculo Dantesco Lunar. Não é lunar no sentido de que esse círculo fica na nossa Lua, e sim porque é uma representação. A Lua é usada como uma referência. Neste caso. Então, eu até anotei num papel aqui, porque eu não me lembro tudo de memória, mas o primeiro círculo dantesco, que fica na contraparte astral, ou seja, no astral inferior, ele é regido por 96 leis. O Mestre Samael até cita que tem 96 átomos, essa região possui 96 átomos do Sagrado Sol Absoluto. Lembra que eu citei na outra aula sobre os 7 cosmos, sobre o raio da criação. E que o Absoluto é a dimensão da onde tudo sai. É um Sol espiritual que cada sistema solar possui. E que quando esse Sol espiritual expele, vomita e cria um universo, ele desmembra partes de si mesmo para criar esse universo que ele deseja criar. E essas partes de si mesmo são alegoricamente tratados como átomos do Absoluto. Então o mestre chama, o mestre Samael, eu me refiro, o primeiro círculo dantesco lunar diz que nesse círculo dantesco ele possui 96 átomos do Sagrado Sol Absoluto, ou seja, ele é regido por 96 leis. E essas 96 leis já trazem muito sofrimento e dor para as pessoas que ingressam nele. E ali estão todos os mortos, todas as pessoas que desencarnaram. E que não. Tanto aquelas que já não têm mais vidas, que já esgotaram suas 108 vidas, quanto aquelas que ainda têm. Perdão. E ele chama ele chama esse local de limbo, ou antessala do inferno. Já é inferno, mas já é o primeiro local antes de realmente nos introduzirmos definitivamente nos infernos, nas outras dimensões. Porque lá, tantas pessoas que faleceram e não têm mais oportunidades para retornar a uma nova matriz, a um novo corpo físico, que esgotaram 108 existências e não eliminaram seu ego por vontade própria, quanto aquelas que ainda têm existências, ficam nessa infradimensão. Então nós, de forma simples, se não eliminarmos o nosso ego e tivermos mais existências para cumprir, ficaremos temporariamente no mundo dos mortos, no primeiro círculo dantesco, no primeiro inferno, na primeira infradimensão, esperando para que a lei divina nos conceda um novo corpo físico e retornemos a esse mundo tridimensional. Samael diz ter 48 átomos do Absoluto e é regido por 48 leis. Então, essa é a antessala do inferno. E lá a gente fica recapitulando toda a nossa vida anterior, aquela vida que tínhamos levado recentemente, antes de morrermos. Depois que cumprimos o tempo necessário que a natureza determina para nós ingressamos no segundo círculo dantesco, no segundo inferno, na segunda interdimensão, que se chama esotericamente de Círculo Dantesco de Mercúrio, fazendo referência ao planeta Mercúrio, né?
E o planeta Mercúrio, então, aliás, a infradimensão de Mercúrio, ou o círculo infernal do nosso planeta Terra, mercurial, que tem relação com o planeta Mercúrio, não quer dizer que seja o planeta Mercúrio em si. Acredito que vocês tenham entendido. Ele é regido por 192 leis. Então, 192 leis, 192 átomos do Sagrado Sol Absoluto. E nesse local, os egos nossos mais fortes que serão desintegrados são os egos da fornicação, né? As pessoas que são fornicárias, e das pessoas que já desenvolveram o órgão cundalitiguador, que seria o Kundalini invertido, a Mãe Divina invertida, a Santa Maria, tão idolatrada, tão amada pelos magos negros. Assim afirma Samael em seus livros. Então lá, todos os luxuriosos sofrerão muito, provavelmente. Dores, terão os seus desejos de satisfação carnal, de satisfação sexual, só que não conseguirão satisfazê-los, aí sofrem terrivelmente. E depois de alguns milhares, talvez milhões de anos, não se sabe, cada caso é um caso, nós entraremos então para o terceiro círculo dantesco, para a terceira infradimensão. A infradimensão de Vênus, venusiana. Então a infradimensão venusiana, ela tem 288 átomos do absoluto, é regida por 282 leis. Então nota-se que as leis aumentaram. Então a mecanicidade e a dor nesses locais, para quem vive, quem está lá, é muito grande. O sofrimento será muito grande. Então o ego, sofrendo tanto assim, ele acaba morrendo, se desintegrando. Então lá, átomos, lá diz que é a região das pessoas que vivem em orgias, festas, banquetes, bebedeiras, comilanças. Então o eu da gula, também o eu da luxúria, né? Enfim, e assim por diante. O próximo círculo infradimensional é o quarto. E é o círculo dantesco solar, que faz referência ao nosso Sol. E ele é regido por 384 átomos do Sagrado Sol Absoluto. Então a lei dobrou mais um pouco. Então a mecanicidade aqui diz que é terrível, muito grande, muito sofrimento. E esse sofrimento é necessário, o universo criou esse espaço infradimensional para que o nosso ego, nossos defeitos, nossos erros, os defeitos que causam os nossos erros, desintegrem-se e a essência que está aprisionada, ou seja, a partícula da nossa alma que está aprisionada dentro desses defeitos, se escape, ou melhor, se liberte e volte a ser uma essência pura e limpa novamente. Então, nesse quarto círculo dantesco, diz o mestre Samael que vivem os avarentos, esbanjadores. Né? O avarento é aquele que quer tudo para si, quer guardar e acumular. Principalmente a acumulação financeira. Né? As pessoas que cometem crimes contra os seus semelhantes, acumulando dinheiro demais, empobrecendo os seus semelhantes. E aqueles que são
Os avarentos, que são os esbanjadores, que são os opostos, aqueles que não sabem administrar os seus valores monetários, né? Que jogam fora aquilo que a natureza lhes deu. Né? Enfim, tem relação com esses defeitos. E muitos outros. O mestre Samael enumerou apenas alguns como referência. Né? E vamos lá. O quinto círculo, e é o último que falaremos nesse vídeo, sabendo que vai até o 9, né? O quinto círculo dantesco tem referência com o planeta Marte. É o quinto círculo intradimensional marciano. Existe no nosso planeta Terra, no interior da crosta terrestre. E ele é regido por 480. Melhor dizendo, ele contém dos 480 átomos do sagrado Sol absoluto, sendo regido por 480 leis. Isso significa que nesse quinto círculo a dor e a mecanicidade é muito grande. Tudo é muito demorado a acontecer, é muito lento, tudo é muito sofrido. E nesse local, os erros, os defeitos que serão desintegrados serão os defeitos da ira, do ego, da ira, e tudo relacionado à ira, a impaciência, o nervosismo, erros de assassínio, pessoas que foram assassinas, orgulhosos. Então, todos os defeitos que têm a ver com ira e outros mais. Até lembrei-me agora daquela mania que temos de que quando estamos nervosos e irritados com alguém, a gente costuma dizer dessa maneira, que essa pessoa, que você vá para os quintos dos infernos, a gente fala dessa maneira para a pessoa que nos irritou. Isto indica que o nosso inconsciente, que o inconsciente coletivo da humanidade sabe que existe então esse mundo infradimensional, essa dimensão, ou seja, que a natureza divide o inferno em 9 partes. E o ego da ira habita a quinta parte do mundo infernal. Então por isso que a gente costuma dizer que você vai para os quintos dos infernos. E a gente fala isso de forma automática, sem saber o porquê. Mas afirma Samael que isto é uma lembrança inconsciente do nosso próprio ego da ira. Que ele sabe que ele mesmo habita esse mundo infernal do quinto círculo dantesco. Então ele gostaria de atrair a outra pessoa para esse círculo. Bom, até aqui ficam as minhas palavras sobre esse parecer, né, escrito no livro Sim a Inferno, Sim a Diabo e Sim a Karma, do Venerável Mestre Samael. E eu recomendo que quem me escuta nesse vídeo possa baixar esse livro pela internet. Ele é disponível gratuitamente. É só digitar no Google o título do livro, né? Sim a Infernos, Sim a Diabo e Sim a Karma. Sim a do verbo haver. Ele quer dizer que sim existe inferno, sim existe diabo, sim existe karma. Do Venerável Mestre Samael Alveol. É só procurar no Google que vocês conseguirão encontrar e poderão baixar com certeza gratuitamente esse livro.
Outros sites cobram, quando é um livro impresso é cobrado, e quando é em PDF é gratuito. Aí a gente baixa, normalmente em PDF podemos baixar no celular, no tablet ou no computador e lê-lo. E lá ele dá bastante detalhes sobre esses círculos dantescos, sobre esses mundos infernais, aos quais teremos que passar todos nós seres humanos, se não buscarmos a maestria. Provavelmente já tenhamos passado por esses infernos, tenhamos eliminado nossos egos de eras de civilizações passadas, a nossa essência se limpou e voltou à vida, voltou a receber mais 108 existências. A gente praticamente ressuscitou esses egos com nossos erros e hoje estamos vivendo no mundo tridimensional novamente. E praticamente todo o ego vivo, todos os 7 demônios, as 7 cabeças de legiões, costuma-se dizer na religião católica, na Bíblia, são a ira, a cobiça, a inveja, a preguiça, a gula e a luxúria. Então todos esses defeitos já estão vivos novamente e aprisionaram a nossa essência, a nossa partícula de alma, que é a nossa alma em si também, faz parte da alma. E cada um desses defeitos, com seus milhares de derivados, compõe-se dos 97%, enquanto que os 3% de essência livre que possuímos é o que nos impulsiona a ir em busca então do conhecimento, da espiritualidade, de Deus e de nós mesmos, porque Deus mora em nós, nós somos. No fundo nós somos sementes de deuses. Nós podemos tornar-nos verdadeiros anjos se nos empenharmos nesse trabalho ensinado pelo movimento gnóstico. Se nos esforçarmos para estar em autoobservação durante o dia, se observarmos os nossos defeitos em ação e buscarmos eliminá-los através das petições à nossa Sagrada Mãe Divina para que elimine esses defeitos, se nos esforçarmos para criar os corpos solares os quais são criados então pela nossa energia sexual, na prática do tantrismo, da maituna, para que possamos conhecer os mundos superiores, para que a nossa alma, a nossa essência possa trabalhar em benefício da humanidade nas dimensões superiores. E que assim consigamos cumprir com o terceiro fator, que é o sacrifício pela humanidade. Então, percebemos que no próprio trabalho, na morte dos defeitos e do nascimento dos corpos superiores, já está contido o sacrifício da humanidade. Porque ao despertar a consciência e ao criar os corpos solares, certamente teremos acesso às dimensões superiores, poderemos frequentar os templos de magia branca e lá, em conjunto com outros aspirantes, trabalhar pela humanidade e pelo nosso próprio crescimento. Certo, gente? Então, hoje encerra-se o vídeo. No próximo vídeo irei falar sobre o restante dos círculos dantescos, né? Que
serão então do sexto ao nono. Boa noite a todos. Paz em Verencial.